Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós estamos aqui a convite do nosso querido amigo Edivaldo César, trabalhador, assíduo, incansável do movimento espírita, junto ao Instituto Kardecista da Bahia, IKB, e a tantas outras instituições que ele também atua. E queremos também mandar um grande abraço aos demais trabalhadores, aos demais frequentadores desta casa quase centenária, que também tem bons serviços prestados ao movimento espírita, a toda a cidade de Salvador, enfim, a todos aqueles que colaboram e contribuem para a divulgação da doutrina, à luz do Evangelho, do Cristo, que possamos hoje estar aqui também inspirados e imbuídos desta intenção de contribuir para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. E o tema escolhido para falar não seria diferente, a não ser, claro, falar de Deus. Mas falar de Deus e do seu amparo, do seu cuidado por cada um de nós. E este tema está no capítulo 92 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ditado. E lá no capítulo 92, Emmanuel intitula Deus não desampara. Bom, para falar de Deus é necessário buscar essa compreensão humana sobre a divindade. Imaginar que muitas criaturas ainda imaginam Deus como sendo alguém, um ser muito distante, longe da nossa realidade, da nossa vida. Como se fosse até talvez um rei medieval, sentado num trono com barbas brancas, um cetro do lado, uma capa, enfim. Alguém que olha para os seus súditos com indiferença ou sem preocupação, ou sem qualquer zelo ou cuidado. E é claro, por outro lado, aqueles que estão nessa condição de súditos se acham também desprovidos de qualquer atenção ou de qualquer carinho desse rei. Só que, em verdade, essa é a visão ainda difícil de perceber que Deus não é um ser que não pode ser tocado, que não pode ser vivenciado e sentido na sua essência. Porque nós vamos perceber que com o advento do Consolador prometido, com a doutrina espírita, essa realidade se tornou muito mais próxima, muito mais palpável, através de uma concepção voltada para a razão, para o raciocínio, uma interpretação mais filosófica, onde Deus deixava de ser aquele Deus criado pela fantasia, pelo imaginário humano, onde se buscava, em verdade, colocá-lo num céu iluminado, enquanto que os seus filhos estavam nas trevas, nas sombras, na escuridão. E é por isso que Kardec começa logo colocando na primeira questão de O Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem, porque ele sabe não se tratar de uma pessoa, de um ser humano. Essa visão antropomórfica, ainda muito alimentada pela humanidade, especialmente aqueles que preferem se distanciar desse conhecimento, dessa realidade que é a presença de Deus em nossas vidas. Então, os Espíritos respondem a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. A partir dali, desenvolve-se um diálogo com esses Espíritos, com os benfeitores, até se chegar aos atributos da divindade. Porque até então é complexo compreender para aqueles que ainda não dispõem dos elementos necessários para o entendimento
do significado de Deus. Mas é claro que é possível também, a partir de comparações mínimas que sejam, analisar e avaliar essa natureza. Muito embora os espíritos coloquem para Kardec que é insondável a natureza divina na questão 10. Então não é dado ao homem sondar a natureza íntima do Criador. Porque desde a época de Moisés, quando criou-se aquela imagem de um Deus punitivo, de um Deus justiça, passando por Jesus, quando nos trouxe a imagem de um Deus amoroso, de um Deus que está bem próximo dos seus filhos. Assim ele o chamava de Abba, que no grego, traduzindo, seria papai. Então, Jesus nos mostra uma outra visão, completamente distinta daquelas que aqueles homens atrasados ainda detinham. E a doutrina vem nos trazer uma visão mais razoável, científica, voltada para a razão, onde traz esses atributos, dentre eles a soberana e suprema inteligência, um Deus que é eterno, que é único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E é claro, informar todas essas qualidades e atributos nos faz também interpretá-las e buscá-las dentro de nós o significado real. A partir desse entendimento sobre os atributos, sobre a criação, vamos percebendo que Deus é algo que ainda nós não percebemos e que não sentimos, acima de tudo, dentro de nossos corações. E é por isso que o Evangelho nos traz, através dos ensinamentos do Cristo, que Deus precisa ser concebido como amor, como esse sentimento sublime e supremo, que sustenta e alimenta todo o universo, que mantém a vida não só em nosso planeta, mas em tantos outros que nós desconhecemos. E que, quem sabe, um dia nós viremos a conhecer. Então, por isso que o próprio Kardec também pergunta, mas como esse Deus tão grandioso, tão magnífico, se importaria conosco, com nós, homens tão pequeninos, tão ínfimos comparados a Ele? E na questão 963 de O Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta. E os benfeitores vão responder a ele que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. E a partir daí, vamos percebendo que Deus não apenas cria, mas ele continua criando e participando da obra da criação. E que aqueles que foram criados também estão mergulhados, imersos nele, assim como ele está em nós. Mas para compreender melhor esse entendimento, nós vamos lançar mão da parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos, ditada por Lucas, no Evangelho de Lucas, onde Jesus associa a imagem de Deus a um Deus de amor, a um amor incondicional, a figura daquele pai que recebe aquele filho, que resolve seguir pelo mundo afora, pede a ele parte daquela herança e a partir dali ele vai viver as experiências que um dia ele desejou, que um dia ele buscou. Ainda assim, esse pai não o restringe, não limita a sua liberdade, sabendo que há necessidade também para que ele possa, no futuro, realizar boas escolhas, para que ele possa viver e criar dentro de si esse conhecimento sobre a vida, sobre o necessário, sobre o essencial, sobre aquilo que é prioridade. E a parábola também nos traz uma nova imagem de Deus, uma imagem onde Jesus acrescenta o amor e a caridade às leis. Porque quando aquele filho que estava longe do pai, da família,
e que perde todo o dinheiro que ele tinha recebido, todas as economias, e que se vê dentre os porcos, querendo se alimentar daquela comida que os porcos comiam e não podendo porque os seus senhores não permitiam. Ele se recorda da existência desse pai e ele disse: meu pai tem uma casa, tem servos, tem comida, eu vou retornar para os braços de meu pai e ele poderá me acolher, ainda que como um empregado. Eu não terá problema, eu poderei me alimentar e continuar trabalhando para o meu pai, porque eu sei que ele vai me receber. E assim é a realidade. Assim é Deus para cada um de nós. Aqueles que se distanciam, que se separam da sua vida, da sua ordem divina, têm a todo momento oportunidades para retomar o caminho, para buscar esse alinhamento com Deus, com o Criador, para retornar aos braços daquele que o criou. Assim o fez esse jovem, porque Jesus retira aquela imagem de que Deus seria um pai austero, rigoroso, cruel, que não aceitaria aquele filho de volta, somente porque ele gastou tudo que recebeu e volta humilhado, desmoralizado. Mas aí é que está a diferença, onde este pai que representa Deus demonstra todo o carinho, todo o amor, toda a afeição e o perdoa pelo que ele fez, porque ele também tem sinceros propósitos e boas intenções em retornar à casa daquele pai, quando ele disse que se arrependia de ter feito o que ele fez. Então, naquele momento, aquele pai demonstra para aquele filho a oportunidade de refazimento, de reconstrução da sua vida, dos seus passos, mostrando para ele também a necessidade da disciplina, da educação, de que, mesmo diante da liberdade de escolhas, assim como nós temos também o livre-arbítrio para agir, pensar, fazer aquilo que desejamos, nós também somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos também que assumir as consequências. E é claro que, se aquele filho pródigo tivesse medo do seu pai, ele jamais retornaria. Ele jamais pediria perdão para ele. Assim somos nós também. Não devemos imaginar que Deus é um pai que não ama, que não cuida, que não acolhe aos seus filhos, mesmo aqueles mais cruéis, perversos, mesmo até aqueles criminosos que diante das leis dos homens seriam condenados a prisões perpétuas ou penas de morte. Mas para Deus, todos nós somos seus filhos e somos capazes também de recomeçar e de refazer os nossos passos, assim possamos nos arrepender e mudar completamente a nossa caminhada, porque faz parte também da nossa natureza de espíritos imperfeitos, as imperfeições humanas que permeiam neste mundo em que habitamos, onde o orgulho, as necessidades e prioridades da vida física se fazem muito mais importantes diante das necessidades do espírito. E isso impede que o homem se aproxime de Deus. Isso impede que o homem perceba a ação do Pai sobre a sua vida, perceba o amparo. E é o que nós vemos quando se fala de ação providencial. O que seria essa providência divina? E Kardec vai colocar no livro A Gênese, no capítulo 2, que é um capítulo dedicado exclusivamente a Deus, onde ele fala no item 20, que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. O que seria a solicitude, senão o zelo, o cuidado, o carinho, o afeto pelas suas criaturas? E ele continua dizendo que Deus está por toda parte
e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Então, imaginar que esse Deus tem o zelo, o cuidado por cada uma das suas criaturas e que a tudo preside, ou seja, ele participa de todas as ações humanas e todas as ações das suas criaturas, não só espíritos humanos, nos animais, os vegetais, enfim, tudo que é obra de Deus. Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Inclusive Kardec fala sobre os fluidos, a importância do significado disso para perceber a presença de Deus em nossas vidas. Porque é algo invisível, é algo que é impalpável, não podemos medir, avaliar, porque Deus está em todos os nossos órgãos, em todas as nossas células. É como um sistema nervoso que qualquer coisa que aconteça sobre a nossa pele, nós sentimos, porque existe um sistema todo conjugado, intrincado, e que nos dá essa percepção, essa noção. Assim é Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo que nos acontece. E assim Leon Denis também, no livro Depois da Morte, vai falar sobre a providência divina, quando ele diz que é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o Consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. E aqui ele já nos dá a deixa sobre o significado dessa providência, de todos aqueles que erram e se equivocam diante da vida, diante do mar tempestuoso que são essas provações, expiações que nós enfrentamos, e que diante dessas decisões ainda continuamos afastados de Deus. E é por isso que sofremos, e é por isso que as dores se assomam e tomam conta das nossas consciências. O arrependimento, o medo, a angústia. E aqui nós lembramos quando Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Então, esse Deus de amor, de misericórdia, acolhe a todos nós. Acolhe não só os ricos como os pobres, os doentes como os sãos, os felizes e os infelizes. Todos aqueles que buscarem por esse Pai vão receber o auxílio. Ainda que não seja da forma como a gente imagina, como a gente deseja, porque tem isso também. Quando enfrentamos os infortúnios da vida, nós imaginamos que Deus desconhece a nossa dor. Será que Deus sabe o que eu estou sentindo? Será que Deus esqueceu de mim? Porque mesmo naqueles momentos difíceis, é complicado imaginar que existe alguém velando por nós, alguém velando pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelas nossas caminhadas, pelos nossos passos. E esse ainda é o egoísmo que permeia dentro dos nossos corações. Imaginar que ninguém está preocupado com o que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou pensando. Ainda que dentre aqueles que se relacionam conosco, familiares, amigos, enfim, pessoas desconhecidas, mas haverá sempre o pensamento divino misturado e envolvido com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a nos guiar, a nos mostrar as soluções, mas nem sempre estamos condicionados a perceber. E é aí que está a grande diferença de saber e sentir a providência divina e daqueles que ainda não o reconhecem. E tem uma história de Chico que é bem interessante e que trata sobre isso. Conta-se no livro Chico de Francisco. O nome do capítulo é Dívida e Tempo.
Conta-se que Chico costumava ajudar um rapaz que vivia num casebre à beira da estrada, no meio do mato, próximo do mato, que morava junto com a sua mãe. E lá Chico frequentava esse local, ia até lá, ajudava aquela mãe a dar banho naquele rapaz, a dar remédio, comida. E esse rapaz, ele tinha deformidades físicas terríveis. Era completamente aleijado. E eis que, naquele momento, Chico comparece nessa casa com alguns amigos. E lá um desses amigos pergunta para Chico: Chico, nesse caso, não seria perdoável a eutanásia? Quer dizer, ele viu a situação tão deplorável daquele ser que imaginou, na sua mente ainda pequena e restrita, no seu olhar ainda humano, que seria mais razoável evitar aquele sofrimento, prorrogar aquele sofrimento através da eutanásia. E Chico responde para ele: eu creio que não, meu caro amigo, porque esse irmão, ele no passado foi alguém muito perverso, torturou e tirou a vida, ceifou a vida de muitas pessoas. E Deus encontrou, através da providência, a oportunidade dele reencarnar neste corpo doente e enfermo, que funciona como um esconderijo contra os seus inimigos, os seus algozes, aqueles que foram vítimas dele no passado e que agora estavam indo à desforra, querendo se vingar daquilo tudo que ele havia feito no passado. E naquele instante, Chico percebe que aquele corpo realmente funcionava como uma moratória divina, como obra da misericórdia e da justiça do Pai. E ainda assim esse amigo pergunta: mas então, Chico, como é que ele vai resgatar os seus débitos? E Chico responde que o irmão X, Humberto de Campos, costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência para esses casos. Então é possível perceber a ação da providência divina, o amparo de Deus em todos os instantes e em todas as criaturas. Mesmo naqueles casos onde, à primeira vista, num olhar restrito, imaginamos que aquilo é ruim, que aquilo é mal, que aquilo não faz bem. Mas, em verdade, existe sim uma ação providencial de Deus em favor daquela criatura, em favor de tantas criaturas. E assim podemos imaginar aqui agora inúmeros casos, inúmeras pessoas que provavelmente nós conhecemos, que passam por situações semelhantes, ou às vezes até muito piores, mas que tem também ali o dedo divino, as mãos do Pai, amparando, embalando e acolhendo com o seu amor. Portanto, o objetivo nosso é atuar em favor dessa providência divina, porque na maior parte das vezes atrapalhamos, dificultamos a atuação de Deus em nossas vidas. Seja através de escolhas e decisões que nós nem sequer pensamos. Porque se parássemos um pouco para analisar e receber a inspiração do alto, a intuição, naquele momento, com certeza seriam outras decisões, seriam outros caminhos a serem tomados. E é por isso que muitos ainda reclamam, como a dizer que Deus esqueceu e deixou de lhes ajudar, porque passa algum momento de penúria, de sofrimento, de doenças, de desgastes emocionais, físicos. E aqui são ainda as exigências humanas, como a imaginar que Deus é uma babá e nós somos bebês. Bebês a exigir o carinho, o afeto, o alimento, tudo. E esquecemos também de fazer a nossa parte. De pensar como disse Jesus: olhai as aves no céu, elas não plantam, não semeiam, não ajuntam nos celeiros,
No entanto, vosso Pai Celestial não as alimenta? Por acaso, não valeis mais do que as aves? E é assim que a providência divina, que o amparo do Pai se faz presente, das formas mais inusitadas que a gente possa imaginar. Queremos o amparo ao nosso modo, queremos o amparo de Deus no nosso momento, na nossa hora, o nosso bem-estar social, o nosso bem-estar pessoal, perdão. Então, às vezes nos queixamos da família em que estamos, nos queixamos do ambiente de trabalho, até mesmo do ambiente religioso que nós escolhemos para servir, como se aquilo dali fosse algo inusitado, ou melhor, algo impensado, como se não houvesse um planejamento do alto, uma reprogramação divina, onde nós estamos ali para cumprir uma tarefa, para contribuir também com a nossa parte. Então, quando vivemos as provações e expiações da vida, é também de acordo com os cuidados de Deus, com este zelo e esta solicitude que o Pai derrama sobre todos nós. Não há como não imaginar diferente, porque aquilo que a gente olha e percebe como se fosse algo de ruim, em verdade, é algo benéfico. Mas lá na frente, vamos colher os louros, os benefícios, porque Deus age em silêncio. Deus age por trás dos bastidores, sem barulho, sem alarde, sem propaganda, sem publicidade. E todos aqueles que são suas criaturas fazem a sua vontade, cumprem os seus desígnios, ainda que de forma inconsciente. Muitos estão ali dando sinais, os avisos que nós precisamos para sair de uma dificuldade, para enfrentar uma doença, uma perda material, uma desilusão emocional, afetiva. Mas quando nos fechamos, enclausurados em nossos castelos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, não conseguimos enxergar o horizonte que se descortina diante de nós. E está aí a grande necessidade de perceber a providência divina. Assim como Paulo de Tarso, um grande exemplo, aquele rapaz jovem, inteligente, rico, que ocupava um alto cargo no tribunal do Sinédrio, o tribunal religioso, e que, às portas da cidade de Damasco, foi convidado pela providência divina com aquele chamado de Deus, de Jesus, que é através de Deus o convidou a mudar de vida, a mudar a sua concepção, a mudar o seu entendimento, que ele defendia com tanto fervor a lei mosaica, mas que interpretava ao seu modo, matando, destruindo, perseguindo pessoas, e que depois se transformou como um belo instrumento de amor, da divulgação dos ensinamentos do Cristo, renovando os corações, consolando e dando esperanças a tantas pessoas sofridas, miseráveis, aflitas. Assim somos nós também. Estamos fazendo a nossa parte na obra da criação para receber as dádivas que o Pai derrama a todo momento sobre cada um de nós. Lembramos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Buscai e achareis, batei e se abrirá, pedi e obtereis. Assim nos disse Jesus. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Como esperar de Deus se eu não estou cumprindo com a minha parte? Se eu não estou fazendo aquilo que me cabe, aquilo que eu devo? E é essa a grande reflexão que ainda precisamos fazer. Porque somente esperar de Deus não é razoável. Porque as bênçãos estão sendo enviadas a todo momento, a todo instante. Mas se eu ainda não estou conectado para recebê-las, se eu não estou aberto e receptivo, abrindo o meu coração, abrindo os meus sentimentos, abrindo a minha consciência
diante da vida, diante do outro, diante dos meus compromissos e responsabilidades espirituais que cada um temos, é difícil perceber as benesses do alto. É difícil se sintonizar com o Deus que existe em cada um de nós, com o Deus único, o Deus nosso Pai, o Deus de amor, que a todo momento quer o nosso bem, deseja o nosso sucesso, se interessa pela nossa vitória. E tem um outro caso bem interessante que fala também sobre isso, onde Chico conta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, intitulado Na Defesa do Verme. Existia um certo amigo de Chico que dentro do centro onde ele frequentava, costumava ali elogiar. E neste dia ele começa a tecer elogios e mais elogios, deixando Chico realmente numa situação constrangedora. E Chico diz a ele: "Ô meu amigo, por favor, pare de me elogiar. É desconcertante. Eu não estou me sentindo bem. Eu não passo de um verme no mundo." Aí Emmanuel, que estava ao lado dele, o seu mentor, diz: "Calma, Chico. Calma lá. O verme é um excelente funcionário da lei divina. Ele prepara a sementeira, ele transforma os elementos do terreno, melhorando a sua fertilidade, e faz o seu trabalho de forma humilde, dedicada e fiel a Deus. Então, Chico, muito nos cabe a fazer para nos aproximarmos do verme, na condição evolutiva que nós estamos. Porque na condição do verme que ele se encontra, ele cumpre o seu papel corretamente, ainda que na fase instintiva. Mas nós, espíritos já individualizados, dotados do raciocínio, da inteligência, será que nós estamos cumprindo com a nossa parte na obra da criação? Porque nós somos co-criadores. Nós temos também a grande responsabilidade de auxiliar a Deus para que também possamos receber algo em troca. É uma troca que existe permanente e constante. Já disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então todos nós estamos aqui dentro desse contexto. Então naquele momento Chico silencia e conta a história que Emmanuel contou para todos os seus amigos. E ele parou naquele momento e disse: "Chico, não insulte o verme. Não ofenda ele, porque ele cumpre o papel de forma fiel." Será que nós estamos sendo fiéis também ao Criador? É essa pergunta que devemos fazer. Por conta de tanta inquietação que nos assombra, por tantos medos, por tantas angústias acerca dos dias futuros, especialmente neste momento que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, acerca de uma pandemia, e esquecemos que até o próprio Covid-19 é também a ação providencial de Deus. É exatamente isso. É o amparo de Deus para toda a humanidade, para todos os espíritos que aqui estão encarnados e que estão ainda desconectados desse Criador, desconectados das suas leis, desconectados do verdadeiro propósito divino, que é a nossa felicidade, que é a nossa perfeição. Então, se percebemos que o Covid-19 ainda não tem essa interpretação para as nossas vidas, é sinal de que ainda não estamos atentos e perceptivos à providência divina, ao amparo do Pai sobre nossas vidas. Porque os conflitos, as crises, as mortes, tudo isso tem uma razão de ser. Tudo isso tem uma finalidade suprema e que foge ao nosso entendimento, à nossa percepção, à nossa compreensão. Porque ainda somos espíritos em evolução. Ainda não estamos na condição de espíritos puros como Jesus, o governador espiritual do nosso orbe,
que também coordena e comanda toda a vida aqui em nosso planeta. Claro que sob as ordens divinas, e que ele cumpre dentro da obra da criação aquilo que lhe cabe. Mas sabe também que as criaturas que aqui existem, que aqui habitam esse planeta, também estão envolvidas no processo, no projeto evolutivo do nosso planeta Terra. Então, se uma pandemia veio para nos avisar, para nos mostrar que o roteiro escolhido, que a decisão e o caminho buscado ainda está em desacordo com os caminhos e as decisões divinas, é sinal que algo precisa ser feito. Mas lembrando-se sempre do livre-arbítrio, porque assim como Deus criou esta lei do livre-arbítrio, da liberdade dos nossos atos, existe também a liberdade de escolhas que cada um deverá fazer. Se eu quero me melhorar, se eu quero me aperfeiçoar, se eu quero compreender as crises, os problemas, as pandemias, os conflitos mundiais de ordem política, econômica, financeira, como elementos para o meu progresso, ou se eu quero imaginar que tudo isso é obra do acaso ou das questões inúmeras da vida material que ainda nos absorvem. Nós temos sempre escolhas, nós temos sempre opções, mas é isso que vai também diferenciar a maneira como nós vamos viver, a maneira como nós vamos receber do alto aquilo que está sendo oferecido. Porque imaginar que a bênção divina é somente alegrias, felicidades, prosperidades, estamos enganados. Saúde, não. Tudo isso faz parte também da ação providencial de Deus, do amparo do Pai sobre as nossas vidas. Mas lembrando-se que tudo que nós recebemos existe uma razão e um porquê. Está ligado nesse intrincado de leis que fogem também à nossa compreensão, mas que, pensando lá na frente, pensando neste Pai amoroso, que só deseja o melhor para cada um de seus filhos, recebamos com braços abertos, recebamos de bom grado e passemos a imaginar que esse momento é um momento de buscar a comunhão e a fidelidade com o Pai. Assim como aquele verme que Emmanuel cita a Chico, nós também temos essa capacidade de cumprir aquilo que nos cabe, buscando cada vez mais fortalecer a confiança nos desígnios de Deus, repousando os nossos corações nas mãos do Criador, para que assim Ele possa nos embalar no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. E o que tiver de ser enfrentado, o que tiver de passar, que passemos com a fé robustecida, com a confiança e a certeza da continuidade da vida futura que nos aguarda, a vida espiritual, que nos envolve a todos os seres nesse processo permanente e contínuo de reencarnações. Porque assim Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está aquilo que mais prezamos, senão em Deus, no nosso Pai? Então, o Pai Celestial sabe também do que nós precisamos, sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que é útil, que é indispensável, e sabe daquilo que um dia ainda nós vamos precisar. Porque estamos todos destinados a esse encontro com Deus, a esse encontro com a felicidade, a esse encontro com o amparo celestial que dá amostras, que dá sinais, que dá avisos, mas que a minha visão ainda obscurecida me impede de enxergar.
Então esta comunhão e fidelidade vai nos trazer também a paz de espírito, o equilíbrio para os nossos pensamentos, o equilíbrio para os nossos sentimentos, e não nos deixar envolver pela onda de caos, de terror, de incertezas e inseguranças que acabam por tomar os corações dos desavisados, dos incautos. Então, enquanto o espírito humano não tiver essa consciência da presença divina, ainda nos deixaremos levar pelo sabor das ondas e das marés, que muito provavelmente não são boas, porque quando o espírito perde esta consciência ou deixa de adquirir essa consciência, ele também se entrega aos acontecimentos, se entrega a tudo que está se passando diante de sua frente, sem assumir também a sua responsabilidade, já que nos cabe, como co-criadores, dentro deste universo infinito, criado pelo nosso Pai que nos ama. Então, lembremos o que Jesus disse quando ele colocou: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Com essa mensagem, fica claro e evidente o quanto nós ainda precisamos aprender, precisamos compreender aquilo que o nosso Mestre, nosso eterno benfeitor, veio nos ensinar a respeito de comunhão, de fidelidade, de fé, de amor a Deus, que em todos os momentos ao longo da sua vida ele deixou o seu testemunho. Ele orou ao Pai, se conectou com Deus para ouvir o que ele queria, o que ele desejava que ele fizesse. E assim ele o fez. Tamanha integração com Deus. Não foi à toa que ele disse: eu e o Pai somos um. E é essa a nossa destinação. Nos tornarmos um dia únicos em Deus, dentro da sua providência, dentro da sua solicitude, do seu carinho, do seu afeto e do seu amor por cada um de nós. Portanto, meus amigos, confiemos em Deus e na sua misericórdia e sabedoria infinita e na sua bondade e justiça, que preenche os nossos corações com o seu amor, que é também tão infinito quanto ele. Então, que o amparo divino, percebamos que ele nunca estará distante de nós. Ele sempre está ao nosso favor, porque Deus não desampara ninguém, nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas criaturas. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos fortaleça para enfrentar o que for necessário, sob o amparo paternal do nosso Criador e sob o amor infinito que se derrama sobre cada um de nós. Muita paz para todos. Que assim seja.